Olá, queridos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Pastor Aleph Lopes. Este aqui que vos fala. Desde já deixa o curtir aqui embaixo, o seu comentário. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal para que você possa, uma vez mais, receber notificações para o seu crescimento pessoal, espiritual e ministerial. E não se esqueça de ativar o sininho para que você possa receber todos os conteúdos que serão produzidos para o seu crescimento neste canal. Eu vou deixar aqui em cima no card um vídeo específico que traz toda a apresentação da lição. Fique conosco até o final e vamos para a aula. Deus te abençoe. Olá, queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje nós trataremos a respeito de um tema de suma importância, caracterizado pela temática da lição da Escola Bíblica Dominical Adultos, terceiro trimestre de 2023, CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, órgão oficial da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB, com a temática A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós estaremos estudando a lição de número 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. O texto áureo, Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Verdade prática. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Comentarista pastor Douglas Batista, doutor em teologia sistemática. Leitura bíblica em classe, Apocalipse capítulo 17, versículo 1 ao 6. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. É importante que tenhamos em mente que o livro de Apocalipse é um livro simbólico profético. Dentro da visão pré-milenista dispensacionalista, nós podemos aí ter a divisão básica. O livro de Apocalipse é possuidor de 22 capítulos, 12.000 palavras, 404 versículos, 21 juízos, 7 bem-aventuranças e 9 perguntas. Dividido em 3 partes: as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que acontecerão. Capítulo 1, as coisas que vistes. Capítulo 2 e 3, as coisas que são. Capítulo 4 ao 22, as coisas que acontecerão. A expressão, a introdução que o comentarista aborda é o Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Por isso, convém esclarecer que nessa lição não se pretende identificar a Babilônia literal na sua geografia, nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global. A palavra-chave é a Babilônia. Babilônia e seus significados: a grande prostituta, a mulher e a besta escarlata, e também trata-se a respeito mistério, a grande Babilônia. Importante dizer que a personagem é apresentada como grande meretriz, ou seja, uma prostituta com a qual os reis se prostituíram. O texto bíblico descreve ou destaca 3 termos gregos: porne, prostituta; porneo, prostituir-se; e porneia, prostituição. Segundo tópico aqui nós podemos entender subtópico, a mulher e a besta escarlata. Importante dizer que a mulher é a personagem que simboliza um sistema. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Ela se veste púrpura e de escarlata. Por quê? Significa reinado
e luxo. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas. Então é importante que se diga que a aplicação aqui não é numa Babilônia geográfica, ou Império Babilônico, o Reino Babilônico, no período da sua Era de Ouro, como se diz em relação à política, geopolítica, poder militar, bélico, armamentista, mas sim ao período do espírito da Babilônia, que é o símbolo. A Babilônia significa dizer o símbolo do esoterismo, o símbolo do mundo caído. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Qual é? Mistério, a Grande Babilônia. Olha que interessante. O contexto nos apresenta que indica Babilônia. Não é meramente geográfico o contexto, mas simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa de seu vasto alcance. Então, naturalmente, o espírito da Babilônia é o espírito basicamente que rege todo mundo caído nesse quesito espiritual, que tem a sua influência na cultura, na política, na dramaturgia e por aí vai. A sinopse de número 1, o espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus. Nós veremos adiante que o espírito da Babilônia propaga não apenas uma cultura sem Deus, mas uma cultura que é contra o próprio Deus. A Babilônia é o símbolo para todo o sistema mundial que tem sido dominado por Satanás ao longo da história. Segundo tópico, nós vamos tratar a respeito de algo que é de suma importância para clarificar o pensamento. Segundo tópico, o espírito da Babilônia. Primeiro subtópico, no sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Importante que se diga que o contexto no Antigo Testamento para a prostituição em Israel contra Deus é a prostituição cultual, onde simplesmente tirava Deus do centro da adoração e colocava outros deuses da Mesopotâmia antiga, deuses da mitologia cananeia, como queira, que trata a respeito da prostituição, não ter uma verdadeira identidade. Importante que se diga que o espírito da Babilônia no sistema religioso, ele traz exatamente aquilo que nós chamamos de ecumenismo doutrinário, provoca a erosão da fé bíblica. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. O apóstolo Paulo ratifica isso na sua segunda epístola pastoral a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. É simplesmente o sincretismo misturado com o sagrado e o profano. Então é importante que se diga que o espírito da Babilônia no sistema religioso, ele quer deturpar a fé cristã no sentido da sua dogmática. Doutrinas que são irrefutáveis, eles querem colocar como simplesmente é relativo, ou seja, não é uma verdade absoluta. Porém, é importante que tenhamos em mente a fé cristã é simplesmente exclusivista. O que seria isso? Nós temos por certo que o Senhor, o nosso Deus, é único e fora dele não há outro Deus. Por que o nosso Deus é o Deus verdadeiro? Pelo simples fato de que os demais deuses são a partir da criação. O nosso Deus é antes da própria criação. É importante que se diga o sistema da Babilônia, o espírito da Babilônia no sistema político e cultural. Político de polis, organização da sociedade cultural relativa a costumes, a mudança de costumes na sociedade. Hoje você pode observar o que nós temos visto é pastores que estão aderindo à cartilha da nova ordem mundial. Pastores que estão sendo seduzidos pela prostituta. E quando eu falo prostituta, é o sistema do espírito da Babilônia. No sistema da Babilônia. Exerce forte influência na política e na cultura, conforme o texto de Mateus capítulo 3, versículo 38, e primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 5, versículo 19. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição, do patrulhamento ideológico que está sendo visto hoje, que nada mais é do que aqueles que são contrários a esta inversão de valores
são considerados e, possa-se dizer, estigmatiza-se como fundamentalistas. Quem ousar discordar dessas pautas. Existe o tempo em que o próprio Cristo já havia profetizado, em que nós deveremos testemunhar a nossa fé diante dos tribunais. Nesse contexto, cristãos são perseguidos e julgados no sistema político e cultural que nós temos visto. Terceiro subtópico, no sistema econômico. Nós temos aqui um afrouxamento. Simplesmente as pessoas são motivadas a levar vantagem financeira ilícita e imoral em prejuízo ao do próximo. Essa lição é de suma importância e necessária para o momento atual, em especial mundial. E no Brasil, então, nem se fala. O profeta Isaías ele vai profetizar no seu livro messiânico, o livro do profeta Isaías, que a verdade está cambaleando pelas ruas. Então é importante que se diga que hoje o certo é errado e o errado é certo. Hoje existe uma inversão de valores, uma deturpação daquilo que é original diante de Deus. As pessoas são motivadas e a sociedade é extorquida em troca de satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Portanto, que se diga a geração hedonista. Pastor, o que é hedonismo? Hedonismo é relacionado ao prazer imediato, pois certamente o prazer imediato do pecado é a semeadura para condenação eterna. Vou repetir. O prazer imediato do pecado certamente é a semeadura presente para a condenação eterna. Sinopse de número 2. O espírito da Babilônia se revela nos sistemas religioso, político, cultural e econômico. Terceiro, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Não negociar a ortodoxia bíblica. Se você puder, coloque aí nos comentários ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo dokel, que significa dizer com sentido de crer. A junção dos termos traz a ideia de crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Então, naturalmente, a ortodoxia bíblica, o seu sentido etimológico, tem a conotação de crença correta. É o que a Bíblia nos ensina, é o que a Bíblia nos diz, é o que a Bíblia propaga. É o correto para a fé e a prática do verdadeiro cristão. Não podemos subjugar ou simplesmente flertar com qualquer ideologia progressista que vá de fato contrária à palavra de Deus. Formar o caráter de Cristo. Isso aqui é muito importante. O dom espiritual é para edificação. O fruto do Espírito é para a santificação. Vou repetir para você anotar. O dom espiritual, ou os dons espirituais, são para a edificação. O fruto do Espírito é para a santificação. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Aos Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 30. Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25. O que é fruto? A palavra fruto em grego é argiopermas, que significa dizer bolsa de semente. Então, naturalmente, o Espírito Santo é aquele que produz o caráter de Cristo no verdadeiro cristão. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Não é pela raiz, não é pelo caule, não é pela copa, é pelo fruto. Então, naturalmente, é o fruto que ela produz que determina o que ela é. É a prática do indivíduo que ele produz na sociedade que identifica quem ele é de verdade. Essa prática seja por ações, palavras. Não por acaso o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. Terceiro subtópico do terceiro tópico, aguardar a volta de Cristo. Somos sabedores que a expressão escatologia vem do grego eschatos, que significa último extremo, e logia, estudo, discurso ou tratado.
Escatologia geral, escatologia pessoal, escatologia especial. Escatologia geral se aplica a 3 povos: gentios, Israel, Igreja de Deus. Escatologia pessoal se aplica ao indivíduo desde a sua morte e ressurreição. Escatologia especial, estudo sistemático do livro de Apocalipse. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação, conforme a visão pré-milenista dispensacionalista. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, a inversão de valores, perseguição, guerras, fomes, pestes e terremotos. O que seria apostasia? Apostasia, no original, significa dizer abandono premeditado da fé. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas esperar o Senhor em oração e vigilância. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, as paixões mundanas e a viver neste presente século de autodomínio, integridade e santidade. Autodomínio significa dizer não para a sua própria vontade e sim para a vontade de Deus. Sinopse de número 3. Espera-se da igreja que se mantenha fiel na ortodoxia bíblica, desenvolvendo o caráter de Cristo e cultive a esperança pela vinda do Senhor. Se a crença correta. Conclusão: vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer a resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor, conforme o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus te abençoe de uma maneira muito especial. Se você gostou dessa aula, curta, comente, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Envie essa aula, no mínimo, para 5 pessoas. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Querendo Deus. Lehitraut. Que maravilha! Chegamos ao final de mais uma aula de extrema edificação bíblica. Deixe seu curtir aqui embaixo, seu comentário e compartilhe essa aula com no mínimo 5 pessoas. Eu vou deixar um presente aqui na descrição para você, que certamente servirá de enriquecimento bíblico e teológico. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Querendo Deus. Lehitraut.